Fala galera, beleza? Eu me chamo Messias e nesse canal aqui a gente fala sobre estudos, sobre educação, sobre rotina, né? Hoje eu quero falar um assunto muito importante, que é sobre estudar e trabalhar. Estudar especificamente para concurso público ou para vestibular e manter essa rotina com o trabalho, certo? Se você não me conhece, eu já fui aprovar os concursos públicos, como o concurso da Polícia Militar do Estado de Pernambuco, Polícia Civil do Estado de Pernambuco, TRF5 por cargo de APJ, Escola Sargento das Armas, né, por cargo de sargento, e recentemente na Polícia Federal, né, e também na PM São Paulo. Então eu tento trazer a experiência que eu tenho em concurso público aqui para o canal para ajudar o máximo de pessoas, certo? Então eu vou falar um pouco da experiência que eu tive trabalhando e estudando, né? Então o que acontece? Muita gente fica romantizando essa ideia de que você precisa estudar várias horas por dia, que você precisa ter aquela rotina perfeita, que você, ao não estudar as 4 horas por dia, você está atrás de muita gente, você não vai conseguir ser aprovado, que a rotina perfeita é você ter um tablet, um notebook e ter tantas horas para estudar e ir para academia. E venhamos e convenhamos, não é a realidade de 80% da população brasileira. A gente está num país que 80% dos jovens que estudam para concurso público precisa trabalhar e estudar, certo? E eu fui vítima dessa rotina maçante de trabalhar e estudar, né? Até recentemente para a Polícia Federal, onde eu estava exercendo o cargo de sargento do Exército Brasileiro, então tinha as rotinas inerentes ao cargo, né, como militar. Então eu tinha minha rotina de trabalho e de estudo. E como é que uma pessoa comum, eu acredito que seja esse público que esteja vendo esse vídeo, consegue conciliar o trabalho com o estudo? O primeiro ponto é você não se comparar com ninguém na internet, né? Se você segue pessoas, digitais influencers, né, entre aspas, que na teoria deveria lhe influenciar e falar a realidade, muitas das vezes ele cria uma realidade fantasiosa, onde não existe aquele mundo e na cabeça dele ou no Instagram dele existe, né? Onde a pessoa acorda, vai estudar, aí depois vai para academia, aí depois se alimenta bem, aí depois estuda de novo. Essa realidade não existe, na grande maioria dos casos. Se você passa por essa realidade, muito bom, você é privilegiado e usufrua muito bem disso. Tenha em mente que poucas pessoas têm o que você tem, muita gente queria ter o que você tem. Mas vamos voltar à nossa realidade aqui, de pessoas que trabalham e estudam. Primeiro ponto é você não se comparar com as pessoas do Instagram. Isso daí me afetava bastante, ficar me comparando. Pô, eu estudei 3 horas hoje e o cara estudou 5, 6 horas. Estou muito atrás. E inclusive esse cara que eu sigo, ele não foi aprovado ainda. Ou seja, quantidade de horas não está relacionada à aprovação propriamente dito. Óbvio que quanto mais estudar, melhor, é eficaz isso. Só que não é uma regra absoluta. Você pode muito bem estudar 2 horas e meia por dia e ter um resultado excelente. A diferença entre 2 horas e meia e 6 horas é a qualidade do estudo. Tem gente que vai pegar 6 horas e vai fazer nada. E vai ter gente que vai pegar 2 horas e meia e vai transformar essas 2 horas e meia nas melhores horas da vida. Assim, né? Vai estudar bem, vai fazer questão, vai revisar. Então é importante que você saiba controlar muito bem esse seu horário. Se você só tem 2 horas e meia, 3 horas por dia, tô ligando para mim, deixa eu desligar. Se você só tem 2 horas e meia por dia para estudar, aproveite muito bem essas 2 horas e meia, né? Ela é muito, mas muito valiosa. Outra coisa também que vai alavancar, né, vai lhe ajudar a manter essa rotina de trabalho e estudo é o seguinte: finais de semana, né? Ou um final de semana que você tem livre, aproveite muito bem esse dia livre. O que acontece? Muita gente trabalha a semana toda e chega o final de semana, ela tem os 2 dias para folgar ou só tem um dia. E o que acontece? O cansaço é tão grande, eu entendo essas pessoas, porque eu já fui vítima disso. Você quer descansar, você não quer pegar no livro, você quer fazer nada. Só que você está numa situação que não, pelo menos por enquanto, não tem como se dar esse luxo de pegar esse final de semana e descansar a tarde toda e sair com a namorada. Eu acho que tudo tem tempo, mas é necessário que você saiba entender que você está numa fase que não dá para você ter essas regalias por enquanto. Então o que é que eu faria, né?
Vamos supor que eu tenho um domingo livre. Eu não trabalho. O que eu fiz também, né? Descansaria bem, dormiria até um pouco mais tarde, né? Normalmente a gente acorda às 7 horas da manhã, 6 horas para trabalhar. Então dormiria até às 7, até às 10, 11, sei lá, descansaria bem, almoçaria. Ia almoçar e depois começaria a estudar, pegado até umas, sei lá, 7 da noite. E após isso, né, sobrou tempo à noite para ali ver a namorada, dar uma caminhada, curtir no cinema. Por quê? Ainda tem tempo, né? Mas que não seja um tempo absurdo, aquele sábado perfeito, mas é uma fase que você precisa enfrentar. Então, assim, os tempos que você tem livre, aproveite. Então, era isso que eu fazia. Os tempos que eu não estava de serviço, os tempos que eu estava livre, né, no trabalho, ou estava livre em casa, tinha alguma situação que eu não precisasse trabalhar, esse tempo eu pegava firme nos estudos, certo? E quando você cria essa mentalidade de, pô, eu preciso aproveitar todo o tempo que eu tiver, eu tenho que estar estudando, né? Não vou também bitolar, estudar 24 horas por dia, mas o tempo que eu tiver, eu tenho que estar estudando, tenho que estar aproveitando esse tempo que eu tô ganhando, certo? Então, assim, aproveite muito bem o seu tempo, né? Saiba gerir esse tempo. O tempo que tiver de folga tem que estar estudando mesmo, porque não tem pra onde correr, né? Se você tá nessa rotina sabática de estudos, tá nessa fase de querer vencer na vida, alguns sacrifícios precisam ser feitos, né? E um desses sacrifícios é abdicar do seu lazer, entre aspas, né? Então, deixa um pouco de lado do seu lazer e foque ali nos seus estudos para concurso, certo? Outra coisa também é horário de trabalho, né? Eu não sei como funciona o seu trabalho também, cada trabalho tem a sua peculiaridade, né? Mas, enfim, se no seu trabalho lhe permitir alguns minutos de estudos, alguns minutos de revisão, faça. Por exemplo, no meu trabalho eu tenho uma hora de lanche, uma hora de almoço, não sei. Se você conseguir pegar essas uma hora, repartir 30 minutos para almoçar, para lanchar, e as outros 30 minutos para estudar, é perfeito. Você já ganha 30 minutos no seu dia, certo? É muito, muito, muito massa quando você consegue estudar no trabalho. Óbvio, a gente não vai negligenciar o trabalho e deixar de fazer, não é isso que eu tô falando. Mas no momento que você ficar ocioso no trabalho, pega esse momento para estudar, né? Não fique no Instagram, no WhatsApp, vendo a vida de X, de Y, de celebridade X, Y. Pega esse tempo que você tem para estudar, certo? Então é muito bom você ter o celular que tenha o Anki, que é um aplicativo de revisão, que você tenha um site de questões no celular, que você tenha um fonezinho aqui, ó, fone assim, ó, pequenininho, que você consiga colocar ali, entrar no seu mundinho ali, ficar de boa estudando, ninguém vai aperrear você, né? E é isso. Então, no momento que você estiver no trabalho para estudar, aproveite também para estudar, certo? Eu tô olhando para cá porque eu tô de frente para minha janela. Então, acaba que as pessoas ficam vindo aqui e ficam olhando para mim. Eu acho que esse doido tá falando aí. Eu tô aqui na câmera, minha gente. Vocês não entendem o que é isso, não. Mas eu fico olhando assim porque às vezes incomoda as pessoas ficam olhando aqui para cá. Tá, a gente falou do celular. Falou. Tá, outra coisa, isso aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é ouro, certo? O relógio ou marcar o tempo de estudos é muito importante. Você não tem noção disso. Quando você começa a marcar quantas horas você estudou, quantas horas você revisou, quantas horas você fez o simulado, é muito importante você ter esse controle de horário, certo? Principalmente você que é seletista, que trabalha, que tem uma rotina árdua. Você ter esse controle de horário é muito bom. Sei lá, você marcou 30 minutos no trabalho, beleza, anotou ali, deixou no aplicativo de controle de horário, né, que é o Aprovado. Tem vários aplicativos de controle de horário, mas eu gosto de utilizar o Aprovado, que é um aplicativo que eu consigo controlar minhas horas de estudos. E quando chega em casa, você complementa ali mais 2 horas, fechando 2 horas e meia. Você tem esse controle real. Porque se você ficar, eu não vou marcar, mas eu vou deduzir que eu estudei 2 horas, das 8 até as 10, eu estudei 2 horas. Não, você não estudou 2 horas ficta, né? Porque o que acontece? Das 8 às 10, você parou para ir no banheiro, você foi comer, você fez um monte de coisa. Então você não estudou 2 horas líquidas, você acabou que estudou 1 hora e 20 minutos. Então, assim, o relógio é bom para você marcar com exatidão quantas horas você estudou de fato, certo? Quantas horas você estudou verdadeiramente falando, né? Não só achismo. Então, é muito bom você ter esse controle de horário, sério, de verdade.
se eu pudesse dar poucas dicas aqui, uma das poucas dicas seria essa. Você ter esse controle de horário. Então, controle muito bem o seu horário, quantas horas você está estudando por dia, quantas horas você precisa para acabar o seu dia, né? Então, estabeleça metas, né? Todos os dias eu vou estudar no mínimo 2 horas e meia. Então, tenta sempre bater essa meta de horários por dia, certo? Outra coisa, assim, que eu fazia com frequência era momentos de cansaço absoluto ou tristeza, né? Eu sou ser humano, assim como você também, todo mundo tem seus momentos de tristeza, de cansaço, de burnout ali, que você não quer fazer nada, que o trabalho tá uma merda, que você precisa lidar com essa pressão do trabalho, mas ao mesmo tempo você precisa estudar. Então o que é que eu faria? O que é que eu fazia, né? Quando eu estava muito estressado do trabalho, cansado, exausto psicologicamente com a carga de trabalho normal, todo trabalho tem isso. O que eu fazia? Chegava em casa, dormia. E antes de dormir eu tomava um pouco de café, né? Pra acordar disposto. E dormia. Dormia, sei lá, 1 hora, 1 hora e 20, né? E tentava descansar minha mente. Porque minha mente não estava pronta para estudar. Ficava meio exausto de fato. E todo ser humano ele passa por esse momento de exaustão. É inerente à vida humana. Quando eu acordava melhor. Acordava mais calmo. Acordava mais disposto a fazer. E lembrava do meu propósito. Não, eu preciso passar nessa prova. Eu me propus a passar na Polícia Federal. Eu vou passar. Eu me propus a passar na Polícia Civil. Eu vou passar de todo jeito. Então, esses momentos de tristeza, de cansaço, de exaustão mental, eu descansava antes de estudar e depois eu começava, porque não adianta, se você for estudar com raiva, irmão, você vai errar a questão, vai ficar mais puto. Se você estudar triste, você vai... Enfim, não dá certo. Não, mas vai triste mesmo, vai com raiva mesmo. Calma, acho que a gente tem que sempre pensar no nosso espaço, né? Usar nossa mente, ser racional nas nossas ações. Então, você estudar racionalmente é muito melhor do que você estudar com emoção. Você pensa melhor, você age melhor, você revisa melhor, você grava melhor as coisas. Então, assim, no momento de cansaço, descansa um pouco e volta a estudar. Outra coisa, se você é uma pessoa seletista que trabalha, tem uma rotina e tem pouquíssimo tempo, mas mesmo assim você treina, né, faz academia... indicação minha, tá? Eu cortaria a academia durante a semana, porque você gasta 1 hora e 20, 1 hora e meia estudando na academia, que você poderia converter isso para os estudos. E nos tempos que você tem livre, você tira para fazer exercício, né? Eu não sei com exatidão qual estudo que fala isso, mas em média você tem que fazer três exercícios na semana, né? É o indicado. Eu também não sei o estudo que eu li sobre isso, mas é um estudo cardiovascular. Então, o que é que você pode fazer? Estudar, treinar 3 vezes na semana para ganhar mais tempo nos estudos, ou durante os tempos que você está livre, os 2 dias que você está livre, você tira para treinar. Ou o mais radical, que assim vai de cada um, é você realmente parar e quando você for aprovado, tiver mais tempo, você tira para treinar, né? Eu fiz isso. Mas vai de cada um. Por exemplo, eu tenho facilidade de fazer barra, em correr. Então não tenho muita dificuldade em ficar 5 meses parado e depois voltar. Mas tem pessoas que têm muita dificuldade. Tem a tendência a ser obesa, enfim. A tendência à obesidade. Então assim, vai de cada um. Mas entenda que certas coisas vão tomar seu tempo. Como academia. Como certos ambientes, enfim. Então tenta sempre preservar o tempo. O tempo é seu melhor amigo. Quanto mais tempo você tiver estudando, melhor, certo? Estabeleça uma meta, né? Eu vou estudar 3 horas por dia, vai ser 3 horas por dia e acabou, certo? Nem vai ter academia, não vai ter nada certo que vai tirar esse meu tempo, beleza? Eu poderia ficar horas e horas aqui falando sobre esse assunto, porque é um assunto que eu gosto, é um assunto que eu passei por isso, então eu tenho prioridade de fala. Mas, enfim, eu vou deixar para um próximo vídeo, né? Se você gostou desse vídeo aqui, desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, certo? Você comentando, você ajuda muito o nosso canal, ajuda a gente a produzir mais vídeos, ajuda a gente a se sentir confortável em estar aqui na internet, porque a gente sabe que tem pessoas que gostam. A gente não, eu falo a gente, mas é eu, tá? Messias Coutinho. Aqui embaixo tem o link do meu WhatsApp, do meu Instagram e o link do material de citações de redação que eu fiz, né? Para que você tenha argumentos para citar na redação. São várias
citações e argumentos que você pode pegar e colocar numa redação dissertativa argumentativa. Eu usei esse documento para passar na Polícia Federal, tirei 19,47 de 20, e na Polícia Civil também, na redação da Civil e da Polícia Federal. Então, é um documento vasto que você adquirindo, você ajuda aqui o canal a gente ter mais recursos a produzir aqui na internet. Beleza? É isso, rapaziada. Se você gostou, deixa o like, não esquece de comentar. Segue lá nas redes sociais. Tamo junto. Valeu. É nóis.